anos, está maior do que eu, e da Zaira, que tem 5 anos. A foto está um pouquinho desatualizada, mas é porque são poucas fotos que eu tenho os 3 juntos. Então, por isso, e eu gosto bastante dessa foto, que é no igarapé, aqui nos fundos de casa. Pode passar. Daqui a pouco eu volto nesses... Pode passar, que eu acho que ainda tem mais um... E aí é que começa a pergunta: como é que uma carioca veio parar na Amazônia? Eu já comecei a dar um spoilerzinho para vocês do que aconteceu, né? Eu tinha uma decisão muito firme que eu queria vir para a Amazônia, não necessariamente Roraima. Eu nem sabia, né? A gente pensa assim, Roraima é muito extremo norte. Era o que eu tinha comigo. Então eu entendo quando as pessoas pensam assim, caraca, Roraima é muito extremo norte, né? É muito extremo norte do país, é muito Amazônia, extremo norte, e eu também tinha essa sensação. Então eu não tinha a menor ideia que eu iria vir para Roraima. Pode passar. Passa mais um pouquinho. Contei para vocês que em 2004 eu iniciei um estágio no Museu Nacional. Meu estágio foi de 2004 a 2007, por isso que está aqui na linha 2004 a 2007. Eu comecei na iniciação científica, me formei em 2005 e emendei numa bolsa de aperfeiçoamento técnico. Não sei se vocês conhecem essa bolsa. É uma bolsa que ela só pode... É para uma pessoa que já se formou, mas que não está no mestrado, que era o meu perfil. Então, eu tinha essa bolsa de iniciação científica, que eu ficava administrando a coleção, completando com álcool, verificando temperatura, umidade relativa da coleção, que é uma coleção muito representativa no país, é uma das coleções mais representativas no país, é a coleção de herpetologia do Museu Nacional. Me formei na Veiga de Almeida, em 2005, como eu falei para vocês, e 2006 foi a primeira vez que eu andei de avião na minha vida. Então, eu fui convidada, ainda, né, como bolsista de aperfeiçoamento técnico, eu fui convidada para fazer uma consultoria no Pará. Falei, caramba, então foi a primeira vez de muitas coisas para mim. Então, primeira vez que eu ia para o campo, e eu não contei isso para ninguém quando me convidaram para a consultoria. Perguntaram se eu tinha vivência de campo. Imagina, logo eu que vinha de uma instituição privada, e vocês sabem que instituição privada tem pouquíssimo campo, né? Aula de campo, aula de mato. Eu, urbanoide, que só falaram assim... Mas como eu tinha muita vivência de tombamento e eles tinham interesse, né, fixar muitos bichos, tombar muitos bichos, eles me levaram a princípio como estagiária para um laboratório, para fazer essa parte. Mas você tem conhecimento de mato, de campo? Eu falei, tenho, né, com aquele tenho de eu preciso para a Amazônia, se eu não tenho, eu aprendo. Só que eu não tinha a menor ideia do que eu ia descobrir. Existe uma frase que nós usamos hoje, que é Amazônia para os fortes. A Amazônia, assim, ela eu não sei explicar. Os sons são, né? O som é diferente, o cheiro é diferente, o barulho, os pássaros, as árvores são diferentes. Você tem uma sensação de que você está num lugar muito antigo, sabe? E é um elo perdido, sabe? E a herpetologia, ela faz coletas durante o dia e à noite. Então, você entrar numa floresta amazônica à noite, eu lembro das sensações que eu tive, ver uma aranha do tamanho de um prato, né? E eu falei, caramba, era tudo novo para mim, era tudo incrível, e eu vivi isso da forma mais intensa possível. Então, 2006 foi um divisor de águas para mim, porque eu fiquei 40 dias nessa consultoria, nunca tinha ficado tanto tempo longe de casa. Fiquei 40 dias nessa consultoria, ganhei, na época, um dinheiro absurdo, né, para uma recém-formada, e eu fui como estagiário. E quando eu voltei tão segura
e decidida. Falei, é a Amazônia que eu quero. Eu senti a Amazônia e eu nunca mais fui a mesma. A verdade, hoje olhando, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu estava no Rio, mas eu não morava mais ali, eu não pertencia mais àquele lugar. É como se eu indo, 2006, né, para essa consultoria no Pará, é como se eu tivesse estando no Pará, como se eu estivesse em casa. E aquilo me incomodou muito, que eu falei, caramba, eu me senti mais em casa no norte do que voltando para o Rio, né? E aí, cada vez que eu retornava para o Rio, eu me sentia menos em casa. Falei, eu preciso resolver isso. Pulando um pouquinho, em 2007, 2008, fui para o WWF, então saí do Museu Nacional, a convite do WWF, eu tinha um amigo lá, e Elisa, precisamos de alguém com seu perfil, e eu fiquei lá até descobrir que eu tinha sido aprovada em Viçosa. Então, e aí eu descobri que eu tinha sido aprovada em Viçosa, 15 dias depois eu descobri que eu estava grávida. Foi desse jeito. E fui grávida para Viçosa, não sabia o que ia acontecer, eu não sabia. Eu fui, porque eu tinha um objetivo. Meu objetivo era ir para o norte, estudar, me qualificar para poder ter a minha independência acadêmica, que seja. Fui para o norte, pode passar, que eu vou continuar falando. E em 2009, janeirinho de 2009, eu tive meu primeiro filho, né, que é o Gael, que aqui eu tenho fotos dele bem pequenininho, agora ele já está um pré-adolescente, fala assim, outros desafios, mas eu tive meu primeiro filho e muitos problemas aconteceram, a academia não estava preparada para receber, muito diferente de hoje, muito diferente, a academia não estava preparada para acolher uma grávida, a sociedade não estava preparada para ver uma grávida fazendo, né, mestrado, os discentes, os docentes, o programa. Então, eu era uma aberração. Sabe? Quem não me olhava desta forma, como uma aberração que estava ali no lugar errado, me olhava com pena. E hoje eu falo, era incrível, né? Porque eu falei, caramba, eu sobrevivi. Foi bem difícil, não foi fácil, mas não me formei em 2 anos, me formei em 3, sem bolsa, morando em outro estado, lá em República. Foi uma aventura, mas eu não tinha a menor noção que isso iria impactar tanto positivamente a minha vida, né? Então, me tornou uma pessoa com uma visão diferente, demais, com um olhar diferente sobre esse tema. 2009, tive... menina, eu tô me vendo ali, uai, é eu mesmo. É você. Não, eu tive que interromper, gente. Eu te falei que tinha uma foto sua. Nossa, que belura essa foto. Botei discreta. Que bacana. A nossa massa magra estava em dia. Nossa massa magra. Foi no dia da minha defesa. É verdade. Legal. Oi. E... interrompeu o raciocínio. Quando eu me formei, eu tive Gael em janeiro de 2009, porque eu botei 2009 em Mato Grosso. Em novembro de 2009, meu filho não tinha completado 1 ano, me convidaram novamente para uma consultoria. Eu ainda estava no mestrado, e eu falei, caramba, vou deixar meu filho com 9 meses, né, uma rede de apoio, que no Rio eu tinha minha mãe e meu pai, e o pai do Gael, com uma rede de apoio para... Eu precisava ir para uma consultoria porque eu não ganhava bolsa. E eu precisava de dinheiro. Então, fui para o Mato Grosso fazer essa consultoria, que foi muito importante para mim, porque foi a primeira consultoria que eu fui como herpetóloga, como bióloga e não mais como estagiária. Eu fui para o Pará e eu descobri outra Amazônia, que era uma Amazônia ali de transição cerrado.
na região que eu fui, é uma região mais divisa ali com Rondônia, e eu descobri outra Amazônia. E eu me encantei novamente, né, pela Amazônia, por um outro aspecto. E eu era uma pessoa segura, porque ali eu era mãe. E e o meu objetivo cada vez mais foi ficando mais forte em relação a eu preciso dar um jeito de vir para a Amazônia. Mas eu não tinha um plano, assim, eu farei desta forma, não. Mas eu tinha uma decisão firme e um objetivo. Então, 2009 foi um ano incrível para mim. Finalizei o aniversário de um ano do meu filho, que foi em janeiro de 2010, né, quando ele fez um ano eu estava em consultoria. Então, algumas coisas eu também perdi, o falecimento de 2 avós, bodas de ouro, de avô, de avó. Então, algumas coisas eu acabei perdendo, mas é o lado ruim, né? Mas você acaba... Isso é algo inerente, inclusive do pesquisador, porque nem sempre você fica na tua região de origem, ali que você estuda, e algumas pessoas conseguem, né, estudar, trabalhar ali num raio pequeno. Eu, como a minha decisão era um pouco mais ampla, eu já sabia dos desafios que iriam ocorrer. Pode passar. Passa de novo. De novo. Como eu falei, em 2010, eu fui para Rondônia e retornei para o Pará. Então, quando eu retornei para o Pará, em julho, eu já retornei não mais como herpetóloga, bióloga, eu retornei como coordenadora de equipe. O salário é melhor, Elisa? O salário é melhor. Era assustador, assim, eu falei, caramba, eu nunca tinha visto tantos dígitos na minha frente, né? A gente pensa, me permitia trabalhar, para vocês terem uma ideia, 2 vezes só por ano e viver uma bolsa aí de um pouquinho mais de uma bolsa de doutorado. Mas, como eu disse para vocês, é muito cansativo. A responsabilidade pré e pós-campo era muito grande. Mas eu quis trazer essas fotos para vocês terem uma ideia que não era só de campo e de trabalho, que a gente tinha uns perrengues que eu precisava passar. Tem uma foto minha com a blusa do WWF, que nesse local onde eu tô com água até a cintura, nesse dia eu estava menstruada. E era o local que eles tiraram o ponto, que era o local de colocar armadilha, e não tinha a menor condição de colocar armadilha. E eu lembro que os ribeirinhos mandavam sair dali, e por isso que eu estava com essa cara de reclamando, né, porque eu falei que não tinha como, porque tinha sucuri. Enfim, né, sucuri, poraqué, que é o peixe elétrico. Eu falei, não, eu preciso, eu resolvo. Então, eu tinha esse senso de responsabilidade, de eu preciso estar aqui, eu preciso estar no local, independente dele ser atingível ou não. E com comunidade indígena, como eu falei, com os ribeirinhos, me ligava cada vez mais a esse ambiente. Né? Quem assistiu a novela, só abrindo um parêntese aqui, Pantanal, deve ter sentido até o cheiro do mato de vez em quando, né? Aquele sentimentozinho, aquele, puxa, caramba, que lugar gostoso, que a Amazônia, ela é isso mais intenso, sabe? Você tem... É mágico, gente, venham para a Amazônia. A Amazônia é mágica. Realmente você se descobre demais estando na Amazônia, enquanto pessoa, sabe? Enquanto futuro, enquanto pesquisador. Pode passar. Em 2011, finalizei meu mestrado. Uma semana depois que eu finalizei meu mestrado, essas fotos são em momentos diferentes de uma outra consultoria que eu fiz. Meu filho já estava com 2 anos, morei quase 4 meses no Mato Grosso, em outra região do Mato Grosso, não acompanhei o falecimento da minha avó, e meu filho teve catapora, eu também não acompanhei. Porém, quem estava sustentando a casa, né, 2 casas, era eu mandando dinheiro todo o tempo. Então, eram escolhas que não eram só escolhas de pesquisadora, escolhas de currículo, mas eram escolhas financeiras, né, ou falta de escolhas no caso das finanças.
eu fiquei 4 meses sem voltar, aproximadamente, né, 4 meses sem retornar para casa, e por que eu voltei? Nessa consultoria eu recebi uma ligação, falando, olha, eu estou com o teu currículo aqui, e eu gostaria que você liderasse uma expedição que começa no Amazonas, no estado do Amazonas, e termina em Roraima. Eu não ia dispensar um convite desse, e era um trabalho, assim, incrível. Ele é que não percebesse, né, quem me convidou não podia perceber que eu iria até de graça, se ele me chamasse. Então, eu selecionei algumas fotos desses 4 meses que eu passei em outra região do Mato Grosso, é um Mato Grosso, floresta amazônica, ali, divisa, enclaves, né, com enclaves de cerrado, para ver que a gente come no mato, a gente descansa no mato, necessidade fisiológica, a gente faz no mato, mas você vai aprendendo. Então, essa coisa você vai aprendendo o que levar na mochila, o que não levar, você vai aprendendo como você faz para escrever mais rápido, se chover, e se não chover. Então, isso não tem cartilha que te ensine. Você vai aprendendo na vida e com as pessoas que você vai conhecendo. E é maravilhoso, pode passar. Então, foi assim que eu vim parar na Amazônia, né? Só respondendo aí a primeira pergunta, tentando não ser tão prolixa, que já são 6h35, foi assim que eu vim parar na Amazônia. Então, em 2012, eu vim fazer esse trabalho, que começou no estado do Amazonas, ali em Presidente Figueiredo, que é extremo norte do estado do Amazonas, e finalizei o trabalho em Roraima. Quando eu cheguei em Roraima, eu fiquei louca. Eu fiquei encantadíssima com o estado, porque nós temos os chamados áreas abertas, né, que é muito parecido com o Cerrado, mas é área natural de Roraima, por conta de formação de solo, por conta de todo um histórico biogeográfico que envolve esta região aqui da Amazônia. E eu fiquei doida, eu falei, caramba, é aqui que eu quero... Quando eu voltei para casa, eu falei assim, mãe, eu tô indo embora para Roraima. Minha mãe, oi? Eu falei, daqui a 30 dias eu tô indo embora. Tu vai para onde? Vai com quem? Vai como? Eu falei, eu não tenho a menor ideia. Eu vim embora eu tava com um plano, um cartão de crédito, e R$132, e não tinha emprego nenhum. Eu vim de mochilão mesmo, deixei meu filho com a minha mãe, falei, quando eu arranjar alguma coisa, eu busco ele. Desse jeito. Então, tamanha a decisão. Eu acho que nem você sabia dessa história, sabia, Clarice? Dos R$134, eu me lembro. Foi. E foi desse jeito mesmo, sabe? Eu vim porque eu vim contando com o meu currículo, né? Porque mestrado aqui era algo muito bem quisto, poucas pessoas tinham mestrado, e essa semana passada, eu fiz 10 anos de Roraima. Fiz 10 anos de Roraima, 10 anos como professora, 40 dias aqui, eu tentei um seletivo para professora de ecologia da Universidade Federal, professora substituta, né? A professora saiu para fazer um pós-doc, e eu fui lá de bicicleta, emprestada, tentar para professora, 17 pessoas tentando a vaga, e eu consegui passar, então, 40 dias, mais ou menos, aqui, em Roraima, eu já consegui uma vaga para professora substituta. E aí é que começa a minha história como professora. Eu não queria ser professora, eu queria ser bióloga de mato, de expedição, pesquisadora raiz, eu não tinha uma ideia de ser professora. Mas a sala de aula me escolheu. Então, eu consegui ser uma professora de ecologia, muito pulsante no tocante vivências do mato. Então, eu levava muitos alunos para o mato, eu explicava muito metodologia de coleta. Eu tinha muito isso. E eu vi, eu percebi que eu tinha didática. Eu falei, eu acho que eu vou, como diz, né, vou amarrar meu burro aqui. Eu gostei muito de dar aula, comecei a entender a burocracia docente, porque é muita burocracia, gente. Vocês não têm ideia. O professor às vezes não esquece de vocês, não. A gente esquece da gente. Vocês estão no meio, sabe? É verdade.
E eu previno os meus alunos disso, sabe? Continua, o professor não respondeu, o professor respondeu, mas o professor responde às vezes mentalmente, porque é muita coisa, né? A gente responde às vezes mentalmente, porque é muita coisa. Então, insiste, sabe? Não pensa, poxa, não foi com a minha cara. Não, às vezes aquele dia não deu. E eu comecei a perdoar os meus professores quando eu me tornei professora. De verdade, eu perdoei demais os meus... E hoje eu entendo muito a minha orientadora porque eu me tornei professora. E isso muda a sua cabeça. Quando você se torna professora, você fala, caramba, professor não tem tempo, mesmo, assim. Não vou entrar no quesito da coisa, mas não é pessoal. Pode passar. E 2017, né? Eu saí de 2000, já fui para 2022, eu falei que eu tenho 10 anos de Roraima, mas em 2017 eu tive a Zaira, que é a caçula, já como professora. Então, a postura era outro período, a postura das pessoas comigo era diferente. Então, eu fui muito acolhida enquanto professora. Por quê? Porque a instituição que eu trabalhava tinha políticas para acolher as mães. Então, tem trocador, tem banheiro familiar, tem trocador. O lugar onde, apesar de ser um setor privado, a Estácio, né, eles tinham uma política de acolher. E aquilo foi maravilhoso. E a minha superior, né, minha chefe na época, ela era mulher, mãe, e também era ativista dessas políticas que acolhiam, enfermeira, né? E então, para mim, foi muito bom. Foi muito bom. Ninguém me tirou trabalho, ninguém me tirou sala de aula, ninguém teve pena, né? Elisa, você aguenta? Aguento. Então, é você que vai representar, é você que vai fazer. Mesmo eu estando com esse barrigão, eu trabalhei até os 8 meses e meio, eu ia para campo, aula de campo. Eu ia botar uma foto dessa, só que ela se perdeu nas outras fotos, eu acabei não colocando. Tem uma foto minha com 8 meses e meio, eu no mato, com barrigão, ainda dando aula de campo, e eu achei isso maravilhoso, mas eu sozinha não iria fazer isso. Eu tinha todo um apoio de professor, aluno, tudo. Eu tinha um apoio dentro de casa. Era outro período, né? Já se conversava sobre isso. Pode passar. Pode passar. Como eu falei, né? Depois de... Não, volta. Isso. Aqui só contextualizando, né, depois de 10 anos, eu tomei coragem, porque eu precisava de coragem para tentar o doutorado, porque o meu mestrado foi muito difícil para mim, então eu precisava de coragem para tentar o doutorado. E quem me deu essa coragem foi a minha orientadora. Então, ela me convidou para me orientar, e eu fiquei assim, aquilo para mim era novo, né? Ela quis me ter como aluna, e eu deixo aqui embaixo, eu fui a única a passar na seleção, que também para mim foi uma surpresa. Nossa, eu não tinha tempo para estudar, eu tinha uma penca de meninos, né, como falam por aqui, muitas salas de aula para caramba, e ainda tinha que preparar um projeto, a responsabilidade, né, voltando a ser aluno. E eu falei, caramba, eu vou competir com gente que já está nessa há muito, né, aluno, quando sai da graduação no mestrado, já está assim, com tempo. Estou competindo com quem tem tempo para fazer um bom trabalho. E na minha seleção, é uma seleção muito difícil, a da UFAM, se vocês tiverem a oportunidade de dar uma olhada, é semelhante à seleção do IMPA. Foram 2 meses de seleção, e eu não só fiquei em primeiro lugar, como eu fui a única pessoa que ficou até o final da seleção. E a minha nota, eu fiquei assim, eu fiquei muito surpresa, né? Realmente, se você olhar a minha história, você fala, caramba, como é que, apesar de ter tanto tempo de sala de aula, tantos, né, tempo nenhum, orientando aluno de iniciação científica, orientando o TCC, você ainda assim consegue tirar uma boa nota. Eu já vou dar o pulo do gato para vocês.
E esse aqui é o meu trabalho, que é diversidade, padrões de distribuição e conservação de lagartos na savana de Roraima. Chamo de savana, como eu disse para vocês, aqui nós temos uma área aberta natural. E eu vou trabalhar em algo que imagina, se você ler o meu projeto e se você lembrar do que eu falei no início da apresentação, eu estou realizando um sonho. Eu moro em Roraima, eu leciono, apesar de ser medicina veterinária e medicina, que são cursos muito, né, que te sugam muito. Quem é aluno sabe disso, né, de medicina veterinária é um curso que você tem que estudar bastante, não menosprezando os outros cursos, mas eu entendo, hoje eu entendo vocês, realmente, vocês têm ali algumas disciplinas que exigem muito pós-aula. Eu estou realizando um sonho. E eu falei, quando eu fui recentemente, eu fui qualificada, né? E eu falei, caramba, é isso. Que privilégio poder realizar. Pode passar. Poder realizar um sonho. Então, pode passar. Então, o que eu pesquiso atualmente, né? Eu venho das serpentes e trabalho com lagartos. Hoje eu trabalho no meu doutorado com lagartos. Eu estou ali dentro de répteis. Então, meu trabalho é dentro de ecologia de comunidades. Né? Eu saio um pouco da taxonomia na graduação, no mestrado, e eu entro em ecologia de comunidades de 5 diferentes lugares das áreas abertas. Então, eu pego ali um gradiente de área aberta e distribuo em 5 diferentes lugares. Eu vou inventariar os lugares. Parece... Acende a luz para mim, por favor. É que está anoitecendo agora. Parece... Ó, que está anoitecendo agora aqui. Parece bobo, né? Você vai inventariar, mas tem pouquíssimas coisas feitas aqui em Roraima. Eu praticamente vou iniciar, né, pesquisa básica. Vou inventariar lugares que já foram coletados, mas nunca inventariado de forma sistemática. E um dos objetivos é entender os padrões de diversidade e riqueza desses lagartos nas áreas abertas de Roraima, também prevendo cenários futuros. Aqui eu vou fazer algumas metodologias que envolvem predições futuras. Pode passar. E eu passando aqui com o dedo e tá aí com você. Pode passar, pode passar. Então, só para vocês terem uma ideia, isso aqui eu contextualizo um pouco no meu trabalho, eu gosto de números, né, para a gente poder entender um pouco por que trabalhar com répteis, por que trabalhar com lagartos. Então, nós temos uma alta diversidade de répteis, né, falando mundialmente. Nós temos muitas espécies em répteis ainda, mundialmente também falando, não conhecidas, e o número que nós conhecemos é subestimado, porque existem muitas ilhas de ambientes, de locais bem coletado, bem inventariado, principalmente próximos aos centros, e outros lugares que ainda não foram coletados. E é justamente esses lugares que eu falei, é aqui que eu quero trabalhar, que eu vim para a Amazônia, não foi à toa. Então, só para vocês terem uma ideia, tem aproximadamente... eu não vou ficar falando de números, vocês estão visualizando, e eu coloco entre parênteses lagartos, porque como é o escopo do meu trabalho, eu faço essa dicotomia, né? Quantos répteis existem no mundo, aproximadamente, eu não gosto de número absoluto, e aí no Brasil, na Amazônia, Roraima, e áreas abertas, muito subamostrado, pode passar. E eu deixo uma pergunta para vocês, né? Então, todo trabalho interessante, ele precisa começar com uma pergunta, e a pergunta-chave do meu trabalho é a pergunta, por que estudar lagartos nas áreas abertas amazônicas, né, da Amazônia? Porque uma das respostas, e aí eu sempre corroboro com um outro artigo, não vou me aprofundar muito, se quiser depois eu deixo até à disposição de vocês esses artigos, mas é porque é um importante componente biogeográfico da herpetofauna amazônica. Então, aqui esses artigos eles acabam corroborando. Para entender como essa herpetofauna ela se distribui, de onde vieram, né, qual era o centro de dispersão de algumas espécies. Então, é importante refinar, coletar em lugares que ainda não foram coletados. Pode passar. Lagartos, eles servem como, não só lagartos, tá? Eu vou abrir um pouquinho para répteis.
mas eles servem como bioindicadores de qualidade ambiental. Então, existem vários artigos, eu trouxe aqui um artigo histológico, que corrobora, um para inseticida, outros também, né, pesticida e contaminantes, que utilizam corte histológico de lagartos para corroborar essa sensibilidade à qualidade ambiental. Existem outros anfíbios também, eles são bastante sensíveis à qualidade ambiental, mas já está se descobrindo, hoje em dia, esse perfil bioindicador dos lagartos. Pode passar. Sensíveis, são animais sensíveis a mudanças climáticas. Como o meu trabalho ele envolve também previsão futura, então nós iremos utilizar dados de 2060, 2100 para verificar a adequabilidade de local para alguns lagartos. Exemplo, nossa, ele pode voltar um pouquinho. Como é que isso vai acontecer? Então a gente pega a predileção hoje do lagarto, ele fica em temperatura tal, ele tem um ótimo de nicho e conforme nós iremos pegar dados abióticos, né, de temperatura principalmente, nós conseguimos dizer que se a temperatura do planeta aumentar, por exemplo, estou dando um exemplo, aquele lugar, aquele fragmento ali está ameaçado. Então, é um dos critérios utilizados para a conservação de nicho, né, conservação ambiental, essa sensibilidade a mudanças climáticas. Muita gente, como eu irei fazer trabalho de modelagem, eu não vou entrar no quesito da coisa, mas eu deixei os prints aqui para vocês, depois, se tiverem curiosidade e tudo mais, pode passar. Sensibilidade antrópica, não só nas áreas abertas, os lagartos, principalmente em áreas abertas, né, mas os lagartos, eles se mostraram sensíveis à presença humana. E aqui também eu deixei 2 prints de 2 artigos, um pegando vestígios de partes ósseas, né, de fósseis de lagartos, comparando, eles diminuíram, né, redução de das mesmas partes ósseas dos lagartos no presente, e ao comparar, foi visto redução de algumas estruturas. Pode passar? E aqui entra a questão chave do porquê que eu vim para a Amazônia, uma carioca na Amazônia, e por que a Amazônia me encantava tanto. Porque desde lá, da época do Museu Nacional, era sabido, e muitos trabalhos, eles batem bastante nessa tecla, que é o local com maior diversidade de herpetofauna do mundo. Então, eu queria trabalhar com herpeto, eu queria trabalhar no lugar que tinha mais herpetofauna no mundo. Então, eu falei, eu tenho que ir para a Amazônia, é para lá que eu tenho que ir. Eu preciso doar a minha vida, foi mais ou menos isso. Eu preciso doar a minha vida para inventariar uma região que falta gente. Pode passar. E na Amazônia, nós temos alta diversidade de espécies, como eu estou falando desde o início, né, que ainda não foram reconhecidas. Então, as chances de, no meu doutorado, por exemplo, eu encontrar espécies novas é muito grande. E eu estou bem esperançosa nisso. Pode passar. Só para vocês terem uma ideia, que a Amazônia, ela não é homogênea. Então, ela é bem heterogênea. Cada cor diferente é um tipo de floresta dentro, né, a Amazônia não é uma coisa uniforme. Então, Conradinho e colaboradores, em 2022, eles descreveram 22 tipos de floresta, mata de terra firme, 9 ambientes não florestais, 7 tipos mistos e 9 outros tipos. Eu dei uns prints de algumas fotos, só para vocês terem uma ideia, né, de quão heterogêneo é a Amazônia. Quando eu fui para uma Amazônia no estado, ela se apresentava de um jeito. Quando eu ia para outro estado, caramba, isso aqui também é Amazônia. Nossa, isso aqui é Amazônia. E essa heterogeneidade da Amazônia me encantou demais. E
E hoje eu consigo conversar com as pessoas e entender, nossa, não, mas essa Amazônia que eu estou falando aqui é diferente da tua Amazônia daí. Eu entendo, né? Falar, eu tive na sua Amazônia, eu sei o que você está falando. Pode passar. Aqui é só contextualizando a justificativa do trabalho, que é mitigar os déficits de biodiversidade, usar os dados de ocorrência associados aos padrões de distribuição e tentar propor estratégias de conservação. Como o escopo do meu trabalho são lagartos, a estratégia de conservação seriam para esses grupos. Pode passar. Pode passar. É difícil trabalhar com répteis? É uma pergunta que muita gente me faz. E aí, é difícil trabalhar com répteis? Sim e não. É cansativo, é difícil trabalhar com a metodologia. Então, se você não tiver padrão, se você não tiver início, meio, fim, padrão, anotar tudo, você vai se sentir cansado, sabe? Você não vai conseguir chegar com a mesma constância no final. É rotina trabalhar com répteis, mas não é difícil. Pode passar. Eu deixei aqui alguns prints, né, de momentos, né, do meu dia a dia nas coletas, desde armadilha até tabulação de dados. Então, trabalhar com répteis na parte metodológica, é uma parte de rotina. Tem a parte legal, bacana, de campo, mas você não pode querer trabalhar. Eu estou falando, né, da questão do biólogo. Mas como eu dou aula na medicina veterinária e tem a questão do silvestre em cativeiro, ele se comporta diferente do silvestre no mato, então você tem que ter um olhar diferente, vai trabalhar em centro de triagem, o animal ele é mais reativo estando em cativeiro do que in situ, no ambiente dele. Então esse tipo de conhecimento você tem que ter com um animal, né, com um grupo que você decidiu trabalhar. E é muito importante, porque ele vai ser um divisor de águas para você. Pode passar. E é uma pergunta que muita gente me faz. Como é que é o mercado de trabalho para se trabalhar com silvestres? E aí, tanto médico veterinário quanto biólogo, né? E aí, como é que é o mercado de trabalho? É um mercado de trabalho restrito, tá? Com muito preconceito, porque a primeira coisa que as pessoas vão falar para vocês, e eu acredito que já falaram, quem quer trabalhar com silvestre, né, isso não dá dinheiro, fulaninho trabalha com outra coisa e está ganhando mais que você. É assim, eu escuto isso de colegas, né, assim, os bastidores. Então é uma coisa, não, quando eu falei que eu queria, nossa, você não quer ser professora? Como assim? Você quer trabalhar na Amazônia com répteis? Você vai viver de quê? Falei, calma, gente, existe um mercado de trabalho aquecido e bom, porém, ele é para poucos. Então, você tem que tomar decisão. Quero trabalhar com répteis, procurar se especializar e aproveita aqui no Sudeste, de uma forma geral, segue Instagram de pessoas, né, de grupos, de instituições que você quer, eu quero entender como é que funciona o mercado, faça curso, capacitação sempre, porque você cria um network dentro do que você quer e não é aquele trabalho que você fala, opa, caiu do céu, não. Mas você cria um network onde você é indicado, você é convidado, que é o que aconteceu comigo. Eu comecei a ser convidada para os lugares, eu comecei a ser convidada para trabalhar. Vamos falar de valores? Num trabalho que eu fiz, nesse último trabalho que eu fiz há 10 anos atrás, eu fiquei 30 dias no mato, né, longe de casa, com tudo pago, hotel, alimentação, transporte, tudo pago. Eu recebi aproximadamente, naquela época, R$14 mil. Entendeu? Então, assim, Elisa, mas se eu tiver um consultório, então você tem alguns trabalhos de rodovias privadas que fazem resgate de animal atropelado e eles precisam ter um programa que eles obrigatoriamente precisam ter uma clínica de silvestres, né, associadas. Então, existe um mercado que absorve vocês. Não é um mercado amplo, mas vocês também são
bem restritos, né? Nem todo mundo quer ser. Que bom que nem todo mundo quer trabalhar com silvestres. Até hoje em dia eu falo, que bom que nem todo mundo quer trabalhar com silvestres, porque eu tenho um mercado de trabalho muito, muito sólido. Então, esse ano eu fiz 17 anos de formada e há 20 anos que eu trabalho com isso. Tem pessoas melhores que eu? Com certeza tem, e sempre vai ter, e é bom isso. Mas aquele espaço que você construiu, ele é seu. Então, se eu quiser sair daqui para outro lugar, eu levo esse espaço que eu construí comigo, porque a minha rede é Brasil. E pode passar. Pode passar. Gente, era isso que eu tinha para falar com vocês. Eu deixo meu Instagram aqui para vocês, depois quem quiser conversar comigo, né, qualquer coisa. E é o Instagram dos Répteis de Roraima, que quando eu começar meu período de coleta, eu já deixo liberado aí para vocês. Desculpa se eu falei muito, eu tinha me programado para falar pouquinho, fiz poucos slides, mas é isso. Alguém tem perguntas? Pode perguntar por escrito. Eu não li, acabei não lendo o chat. Mas estamos aí para isso. Gente, quem tiver pergunta, pode deixar aqui no chat, ou então fazer a pergunta para Elisa mesmo.